Dimensionamento das engrenagens. Olha só que legal, agora a gente vai finalmente para o passo número 3 do nosso projeto. Só que antes eu quero acessar o Moodle com vocês para que vocês percebam que, apesar de estarmos um pouco atrasados, vai dar tudo certo e a gente vai conseguir cumprir nosso projeto dentro do prazo. Olha só, analisando o cronograma que nós temos, a gente deveria já estar um pouco mais avançado em passos superiores ao passo número 3. Mas podem ficar tranquilos porque a gente vai conseguir condensar os outros passos em uma mesma aula. Confie em mim. A gente está aqui no Moodle de projetos do Diurno, então felizmente está tudo bem. E só para que a gente não tenha nenhum tipo de desbalanceamento, vamos dar uma olhadinha também no Moodle do Noturno para a gente perceber que também não temos nenhuma demanda. Não, está tudo bem, felizmente, nenhum contato necessário, então vamos seguir para o passo número 3 dessa aula. Ô, gente, vamos dar sequência então ao projeto aplicando os critérios de dimensionamento de engrenagens. A gente sabe da teoria que existem dois modos de falhas em engrenagens: fadiga por flexão no pé do dente, cujo critério é conhecido como critério de Lewis, e fadiga por durabilidade superficial do flanco do dente, que é conhecido como critério de Hertz. Eu já havia feito algumas suposições de projeto e eu vou seguir fazendo algumas outras. Você vai encontrar no seu projeto as relações entre largura de engrenagem e o diâmetro primitivo das mesmas. Aqui no meu projeto eu vou assumir as seguintes relações. Então você vai perceber que cada engrenagem tem uma relação de largura com o seu diâmetro primitivo um pouco diferente. Só que antes de eu iniciar a aplicação dos critérios de falha, eu quero chamar a atenção de vocês que não é meu objetivo aqui nessa aula de disciplina de projeto ficar explicando ou justificando ou até mesmo deduzindo as formulações que já foram previamente explicadas. O que eu quero te dizer é que toda teoria de modo de falha, de dimensionamento de engrenagem, de geometria fundamental, de análise de forças, foi apresentada em videoaulas passadas nos cursos de Elementos de Máquinas 2 e até mesmo em Elementos de Máquinas 1. Então, se for o caso de você não se lembrar, por favor, procure a respectiva playlist e procure a aula adequada para sanar a sua dúvida que eventualmente você tenha. Porque o canal FD é uma enciclopédia de conhecimento de engenharia mecânica, meu amigo. É só você procurar que você vai achar. Vamos começar aplicando aqui o critério de Lewis. No nosso projeto, como não existem restrições de dimensões, a gente pode adotar a seguinte estratégia. Eu vou então adotar o módulo e algumas outras condições de operação, e aí a incógnita final vai ser o material das rodas. Então, nesse caso, aplicando a equação do critério de Lewis que vocês estão vendo aí, a gente tem que fazer algumas assunções para que a gente possa calcular o σf. Então, turma, cada estudante vai fazer as suas próprias adoções e, claro, vai justificar brevemente no descritivo do seu projeto. As minhas serão as seguintes. Eu pretendo trabalhar somente com engrenagens que não tenham correção. Eu vou utilizar engrenagens que tenham alta precisão, então um QV igual a 9. Para determinar o fator de serviço, eu vou assumir que a máquina motora é um motor elétrico. Isso você vai fazer também, porque está desenhado que nós temos um motor elétrico. Agora, para a máquina movida, eu vou selecionar que teremos um equipamento para elevação de carga sujeito a choques moderados. Eu pretendo trabalhar somente com engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais que tenham adendo curto, ângulo de hélice 28 graus, ângulo de pressão 14,5 e eu vou adotar um módulo inicial de 1 milímetro. Daí, para finalizar as minhas hipóteses iniciais das engrenagens, eu vou supor um coeficiente de segurança para regime intermitente de NF igual a 1,6. E é claro, cada estudante pode e deve adotar hipóteses diferentes das minhas, desde que você justifique. E na verdade, você tem que justificar baseado num cenário que você vai inventar. Por exemplo, você pode trabalhar com engrenagens de altíssima precisão ou pode trabalhar de engrenagens de qualidade comercial boa. Então, vocês fiquem totalmente à vontade para fazer isso. Adicionalmente, eu tenho insistido para vocês usarem planilhas de cálculo e até mesmo solvers, porque assim vai ficar muito mais fácil se vocês quiserem variar algum dado de entrada para que os resultados sejam rapidamente recalculados. E é óbvio que se seus cálculos derem certo de primeira, tudo bem, mas caso ocorra alguma inconsistência, como por exemplo o sistema ficar com dimensões esteticamente desproporcionais, vai ser muito útil que vocês tenham ferramentas computacionais prontas para que vocês possam refazer os cálculos rapidamente. E eu citei essa hipótese aí do seu projeto ficar esteticamente desproporcional. Eu te digo isso porque, por exemplo, se você adotar e resolver o módulo de um par de engrenagens igual a 5 milímetros, por exemplo, e o outro par de engrenagens com módulo igual a 1 milímetro, as engrenagens podem ficar com tamanhos desproporcionais. Então daí, o sistema, em termos de projeto, vai funcionar com segurança, mas ele pode ficar dimensionalmente exagerado. Uma das formas da gente iniciar os cálculos após as hipóteses anteriores terem sido estabelecidas é de calcularmos o número mínimo de dentes para evitar que ocorra interferência e que a gente tenha que fazer correção nas rodas dentadas. Como o meu projeto só tem engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, eu vou lançar a mão dessa equação para calcular o número mínimo de dentes.
Então, agora que eu especifiquei os dados de entrada, a gente percebe que para calcular o Z mínimo, eu ainda preciso calcular o ângulo de pressão no plano transversal ∆T. E aí, de acordo com a teoria de ECDHs, o ∆T é calculado por essa equação que está aí. Então, ao substituir os dados, eu determino que o ângulo de pressão no plano transversal é de 16,33 graus. Daí, basta que eu faça a substituição dos dados na fórmula do Z mínimo para constatar que o número mínimo de dentes vai ser de 12,6 dentes. Portanto, eu preciso escolher uma engrenagem que tenha número de dentes mínimo de 13 dentes. Eu vou escolher 30 dentes, só porque eu quero usar esse número. Você pode escolher o número de dentes que você quiser, basta que você verifique que a multiplicação do módulo pelo número de dentes vai determinar mais ou menos o diâmetro da sua engrenagem. E claro, isso ultimamente vai determinar as dimensões finais da sua caixa de engrenagens. Perdoe-me se eu sou repetitivo, por isso que eu recomendo que vocês usem uma planilha de cálculo, porque com ela vocês conseguem facilmente encadear os cálculos. E caso as dimensões fiquem ou muito grandes ou muito pequenas, você pode rapidamente fazer as alterações necessárias. No meu caso, como eu já conheço esse projeto, e até para manter uma razão de aspecto, eu vi mais ou menos quais seriam as relações dimensionais entre o motor e o pinhão. Sabe, por exemplo, aquela tabela dimensional do motor? Então, eu vi as dimensões da carcaça do motor e eu analisei se ela ficaria proporcional se comparada com o tamanho do pinhão, utilizando um módulo de 1 milímetro e o número de dentes de 30 dentes. Para vocês terem uma ideia, a base da carcaça no meu motor tem uma largura de mais ou menos 250 milímetros. Então, por exemplo, se eu escolher uma engrenagem ECDR de módulo 10 milímetros, por exemplo, e usar 30 dentes, o pinhão do primeiro eixo da caixa de engrenagens ficaria com 300 milímetros, tornando-o maior até do que o próprio motor. Então vocês entendem que cada projeto é de um jeito diferente? E é por isso que a gente tem que ter uma noção de dimensões, porque além da planilha de cálculo, a gente tem que colocar as dimensões em perspectiva. E quando eu falo colocar em perspectiva, é comparar as dimensões. Então vamos seguir. Agora que eu tenho o Z1, eu determino o Z2, porque eu conheço a relação de transmissão. No meu caso, a relação de transmissão do primeiro estágio é de 3,5, então o Z2 vai ser de 105 dentes. A parte interessante é que no nosso caso, de agora, tanto o Z1 quanto o Z2 são maiores do que o Z mínimo, e isso aconteceu porque eu tomei as devidas decisões, portanto, a gente vai ter um engrenamento zero, sem a necessidade de correção das engrenagens. Agora, a gente vai calcular as dimensões principais das rodas dentadas do primeiro estágio. Por se tratar de uma ECDH, o diâmetro primitivo é calculado através dessa expressão. Quando a gente substitui os valores que a gente conhece, a gente pode afirmar que o diâmetro primitivo do pinhão vai ser de 33,98 milímetros. Conhecendo a relação de transmissão do primeiro estágio, que é I igual a 3,5, a gente pode determinar o valor do diâmetro primitivo da coroa. Então, a coroa do meu primeiro estágio vai ter 118,92 milímetros. Como a gente fez a imposição que Z1 e Z2 fossem maiores do que o Z mínimo, a gente sabe que não teremos correção. Portanto, a distância teórica entre centros A vai ser igual à distância real de instalação à linha. Para ECDHs, o cálculo da distância teórica entre centros é o módulo vezes a soma dos números de dentes, dividido por 2 vezes o cosseno do ângulo de hélice beta. Ao substituir os dados que eu tenho, eu constato que eu teria uma distância teórica entre centros A igual a 76,4 milímetros, e obviamente o A' vai ter esse mesmo valor. Tem uma constatação importante do ponto de vista de correção das rodas dentadas. Como a gente não vai ter correção, a gente pode afirmar que o x1 é igual ao x2 e eles são iguais a zero. Dando sequência aos cálculos, eu posso e devo determinar de uma vez o ângulo de pressão de funcionamento. O α'T para ECDHs é calculado através dessa fórmula. Nas minhas suposições, ao fazer a substituição, eu concluo que o ângulo de pressão de funcionamento α'T é de 16,33 graus. Nas minhas suposições, eu parti do pressuposto que as relações B sobre D são 0,25 para o pinhão e 0,20 para a coroa. Assim sendo, eu consigo calcular a largura das duas engrenagens agora. Muito bem, daqui a pouco eu vou precisar da razão de contato para encontrar um dos fatores de modificação de tensão do critério de Lewis. Então, por se tratar de uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, o cálculo da razão de contato é feito através dessa fórmula. Acontece que esse tipo de roda dentada tem a razão de contato determinada pela soma da razão de contato de cada plano. Daí a gente precisa lançar a mão das fórmulas que determinam a razão de contato epsilon em cada um desses planos, transversal e normal. Ao analisar essas fórmulas, vocês vão perceber que a gente vai precisar dos ângulos de ação αA1 e αA2, então eu preciso calcular essas duas variáveis. Como os cálculos não vão caber aqui, eu vou mudar de slide, deixando a promessa de que já eu vou retornar para fazer os cálculos adicionais. Para calcular os ângulos de ação do pinhão e da coroa, eu vou te apresentar as seguintes formulações.
Nós já temos todos os dados previamente calculados, então basta que a gente faça a substituição desses respectivos dados, de tal maneira que o α1 seja igual a 25 graus e o α2 seja igual a 19,3 graus. Então, turma, agora eu consigo calcular a razão de contato do pinhão e da coroa no plano transversal. Eu fiz os cálculos parciais da razão de contato do pinhão no plano transversal, ε1, e a razão de contato da coroa no plano transversal ε2. Então, eu coloquei para vocês a soma aqui. A gente sabe que cada engrenagem tem uma largura diferente nesse meu projeto. Então, ao realizar o cálculo da razão de contato do par no plano normal, eu preciso usar como a largura em contato dos dentes B a menor largura entre B1 e B2. Por isso que no nosso caso eu vou utilizar a largura de 8,49 milímetros. Com a razão de contato no plano transversal e a razão de contato no plano normal, eu consigo calcular a razão de contato total da ECDH como sendo 3,05 dentes. Agora que a gente tem as dimensões principais, a gente pode retornar de onde a gente parou na aula passada, porque a gente tem o torque e a rotação em cada roda. E com o diâmetro das rodas agora, eu consigo calcular as forças. Como eu estou projetando um par de engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, eu sei que a força normal ao flanco do dente pode ser representada através de 3 projeções que são mutuamente ortogonais. Da teoria, a gente sabe que a projeção na direção tangencial é uma força útil e está relacionada à transmissão do torque. Por sua vez, as projeções nas direções radial e axial são nocivas e decorrem da projeção tangencial e da geometria da CDH. Ao retomarmos os cálculos executados no passo 2 de projeto, a gente tem essa tabela aqui. Com ela, a gente consegue calcular a projeção da força normal ao flanco do dente na direção tangencial como sendo 1809,69 newtons. Consequentemente, eu consigo calcular a projeção da força normal ao flanco do dente na direção radial. E por fim, eu consigo determinar a intensidade da projeção da força normal ao flanco do dente na direção axial. Como era de se esperar, pelo fato de eu ter um beta muito alto, isso acaba elevando a intensidade da força axial em relação à força radial. Isso permite que a gente determine a força normal ao flanco do dente. E aí, turma, eu fiz os mesmos cálculos para a coroa. Repeti os cálculos, obviamente, usando as respectivas dimensões da coroa, a sua rotação e a sua potência. Então, por isso, eu consigo completar essa tabela. Ô, gente, aqui, é claro que essa tabela e outras, com outros cálculos também, podem resultar em valores ligeiramente diferentes em função do número de casas decimais que vocês usarem. E também vai haver a influência se teve o arredondamento ou não, qual o número de casas decimais que você usou no pi e assim por diante. Portanto, antes de você sair arrancando os cabelos, veja a ordem de grandeza da eventual diferença entre o seu cálculo e o meu. Pra vocês terem uma noção, eu já recebi e-mail de aluno desesperado que o resultado não tinha batido na 3ª casa decimal. E alguns outros vários e-mails porque o resultado não batia na 1ª casa decimal. Então, vocês precisam ter segurança e autonomia para identificarem quando é um erro e quando é uma diferença por conta do arredondamento. Se vocês notarem, para a gente aplicar o critério de Lewis, tanto para o pinhão quanto para a coroa, a gente já tem algumas variáveis conhecidas. Então, nos resta determinar os fatores modificadores de tensão. E quando a gente fizer isso, vai ser possível que a gente especifique o material das engrenagens através do cálculo do σf, que é o limite de resistência à fadiga por flexão do pé do dente. Então vamos lá, eu vou seguir essa ordem aí para a determinação dos fatores modificadores de tensão. O YF é o fator de concentração de tensão que contempla a forma do dente. E aí, turma, eu já falei diversas vezes que se eu falar fator de concentração de tensão ou também fator de modificação de tensão nominal, é a mesma coisa. A obtenção desse fator YF é feita através de um gráfico. E aí basta que vocês cruzem duas variáveis, o número de dentes e o coeficiente de deslocamento. Como no nosso caso ambas engrenagens não têm correção, a nossa curva de referência vai ser a curva C. E agora que a gente conhece ambos os números de dentes, é trivial fazer a determinação desses fatores YF para o pinhão e para a coroa. Para o pinhão a gente vai cruzar 30 dentes com a curva C e vamos obter um YF de 3. Para a coroa, a gente vai cruzar 105 dentes com a curva C, obtendo um fator YF2 por volta de 2,75. No caso, a gente calcular o fator de engrenamento de uma ECDH, a gente tem que usar a seguinte expressão algébrica. A mesma está representada através desse gráfico aqui. Esse fator vale para ambas rodas dentárias. Então, como a gente calculou agora há pouco que a razão de contato no plano transversal era de 1,78 dentes, ao substituir esse valor, a gente consegue determinar o YE de 0,67. E é interessante confrontar esse valor com o gráfico que está mostrado aqui para vocês. E nós vamos perceber que, felizmente, estamos fazendo os cálculos corretamente.
Ô, gente, ao tratar o fator de serviço, a gente tem que considerar os choques que são introduzidos na caixa de engrenagens. Esses choques acontecem devido à máquina que aciona a nossa caixa de engrenagens e também ao sistema que nossa caixa de engrenagens aciona. Com os dados de entrada, a gente sabe que a máquina motora que aciona e introduz potência é um motor elétrico. Por sua vez, a máquina que será movida é utilizada para elevação de cargas e está sujeita a choques moderados. Isso permite que a gente determine um valor de YS de 1,25. Ao determinarmos o YV, a gente tem que usar a fórmula desse fator. Esse fator depende de três variáveis, da velocidade tangencial V em metros por segundo e dos parâmetros A e B. E aí eu te apresento ao mesmo tempo quais são as fórmulas para o cálculo dessas três variáveis. Eu vou começar o cálculo pela velocidade tangencial, então eu vou usar os dados que a gente tem. Como o fator A depende do fator B, a gente tem que determinar primeiro o fator B. Só que o fator B depende do nível de precisão de transmissão da AGMA, que é aquele valor QV. Eu defini que seria uma engrenagem de alta precisão com QV igual a 9, então eu consigo calcular um B de 0,52. Isso permite que eu calcule o parâmetro A e juntando essas três informações me permite que eu determine o fator dinâmico, que é também chamado de fator de velocidades. Como de costume, a gente compara com o gráfico disponível desse fator e vamos constatar que a gente está fazendo os cálculos corretamente. Gente, o último dos fatores modificadores de tensão é o fator de ângulo de hélice. Ele é calculado por essa fórmula aí e também ele pode ser conferido pelo gráfico que representa essa mesma expressão. No nosso caso, a gente sabe que o ângulo de hélice é de 28 graus, então o Y-beta é de 0,77. Cabe aqui uma ressalva que eu não estou apresentando a confecção da planilha de cálculo nem do IIS de agora em diante. Isso porque eu não quero que a aula fique muito extensa e também eu não quero que a sua planilha ou seus solvers sejam iguais aos meus. Nas aulas anteriores eu já dei um chute inicial, te estimulei a usar as ferramentas, agora cada pessoa que siga fazendo a sua da maneira que julgar melhor. Então, gente, esse aí é o cenário que a gente tem nesse exato momento. Portanto, eu posso aplicar essa fórmula inicialmente para o pinhão e depois para a coroa. Eu posso fazer, obviamente, vice-versa. Não existe uma ordem pré-definida, tá? O importante é que a gente vai definir o material de cada roda. Como eu estou fazendo para vocês um passo a passo, eu escolhi demonstrar todos os cálculos somente para uma das rodas. Então eu vou fazer isso para o pinhão. Aplicando todos os valores que a gente tem para o pinhão, a gente chega na seguinte conclusão. Nós precisamos especificar um material que tenha σF maior ou igual a 757,14 megapascal. Portanto, eu vou lançar a mão da nossa tabela de materiais e a gente vai constatar que nessa tabela a gente não tem material que seja resistente o suficiente. Então a gente pode recorrer a uma tabela que tenha materiais mais resistentes ou fazer uma modificação no projeto. Só que, turma, eu quero chamar a atenção de vocês que mesmo que a gente encontre um material mais resistente, eu desconfio que o projeto ia ficar muito caro. Então eu acho que o jeito melhor é a gente diminuir a tensão atuante. E para diminuir a tensão atuante a gente pode fazer isso reduzindo os esforços aplicados. Mas no caso desse projeto a gente não tem essa autonomia, porque o edital estabelece que esses são os esforços que têm que ser transmitidos. Isso nos deixa somente uma saída. A gente pode aumentar a seção resistente à fadiga por flexão no pé do dente, ou por exemplo aumentar o módulo. Daí eu vou pegar a tabela de módulos normalizados e escolher um módulo de, por exemplo, 1,25 milímetros. Obviamente, eu preciso refazer os cálculos, certo? Mas e aí, o que você acha? A gente vai fazer tudo de novo, manualmente? Socorro, né? E é por isso que você tem que ter a sua planilha de cálculos aí. Eu vou te mostrar uma planilha que eu fiz recentemente e eu vou fazer uma substituição dos valores. Olha aí, essa aqui é a minha planilha para ECDHs, então eu vou só chegar a planilha um pouquinho aqui para a direita para que vocês possam ver todos os cálculos que eu mapeei aqui. Acabei de fazer um cálculo aqui, ó, da largura da engrenagem da coroa, se não me engano, né? Então eu vou apagar porque eu fiz um cálculo fora do lugar. Então, turma, eu vou simplesmente mudar o meu módulo aqui para 1,25 milímetros e aí eu tenho um σF maior ou igual a 393,31 megapascal. É claro que eu não vou repassar e não vou atualizar todos os outros dados com vocês, porque obviamente a planilha faz isso automaticamente. E na hora de vocês fazerem o memorial de cálculo de vocês, basta que vocês apresentem uma tabela resumida, mostrando que ao trocar um dos parâmetros, eventualmente você chegou em novos valores. Agora, vocês não precisam, no projeto de vocês, mostrarem todos os erros e acertos. Basta que você descarte os erros e mostre só os acertos. E eu já decidi com os outros professores que nós vamos pedir para vocês na P2 que vocês submetam um projeto de vocês através de uma atividade no Moodle, junto com a prova. E aí cada pessoa vai escolher a maneira com a qual esse memorial de cálculo vai ser feito. Por exemplo, você pode fazer isso manualmente, depois tirar uma foto do seu caderno e subir através de um PDF. Você pode subir uma planilha de Excel com todas as explicações
prontinhas e obviamente, todas as justificativas. Você pode digitar tudo isso no Word, é como vocês quiserem. A gente não está preocupado com a formatação, a gente está preocupado com o conteúdo. E por isso, eu vou pedir para vocês subirem só e somente só um arquivo. Então você pode perfeitamente, por exemplo, fazer um jogo, né? Fazer uma combinação. Você pode fazer no seu caderno os cálculos manuais, depois você pode tirar um print screen de um pedaço de uma tabela e colar nesse seu PDF, sem que você precise imprimir. Enfim, vocês se virem aí. A nossa preocupação, eu repito, não é com a formatação. Não precisa ser nada com introdução, revisão bibliográfica. Eu só quero um memorial de cálculo simples, objetivo e que vocês, de uma forma ou de outra, justifiquem todos os cálculos que foram feitos. Então, eu repito, por favor, não me escrevam um e-mail perguntando, professor, qual que é o formato do projeto? Ou perguntem isso para os seus professores, porque isso é uma questão que cabe a vocês escolherem. A única requisição que a gente faz é que, de uma forma ou de outra, eu preciso encontrar os seus cálculos justificados. E, obviamente, além dos parâmetros escolhidos por cada estudante, nós não teremos planilhas iguais para estudantes diferentes, não é verdade? E aí, além do projeto ser individual, cada pessoa vai fazer o seu próprio material, o seu próprio memorial de cálculo. Isso permite que a gente verifique, além da acurácia e exatidão do projeto, que a gente também verifique a autoria de vocês. Então, Tomás, com esse novo módulo, a gente determina, por exemplo, que a tensão limite de resistência fadiga tem que ser maior ou igual a 393,31 megapascal. Isso me permitiria, por exemplo, escolher o material do pinhão aço ABNT 8620. E eu repito, é claro que vocês vão perceber que todas as dimensões mudaram. Então, Tomás, o que vocês precisam fazer agora é repetir os cálculos para a coroa do primeiro estágio e dimensioná-la. E, claro, fazer a mesma coisa para o segundo estágio da sua caixa de engrenagens. Presta atenção, por favor, que essa seria uma das maneiras de fazer esse projeto, porque você poderia, por exemplo, ter adotado inicialmente uma estratégia diferente. Imagine, por exemplo, que o projeto especificasse que era necessário usar um certo material para o pinhão e um outro material para a coroa. Nessa minha nova hipótese, você teria e conheceria o sigma F de cada uma das engrenagens. E aí você poderia deixar como incógnita, por exemplo, o módulo das engrenagens. Então, turma, fique à vontade, por exemplo, de vocês mudarem a estratégia de projetos para o segundo estágio. Isso seria legal para vocês treinarem e perceberem quais são as implicações e ramificações dessa fase de projeto. Então, agora é por sua conta e eu espero que você se divirta aí. Até daqui a pouco, quando eu vou mostrar para vocês o passo número 4, que vai ser o dimensionamento dos eixos. E é claro, você só vai conseguir fazer o dimensionamento dos eixos quando você tiver terminado o projeto e o dimensionamento das suas engrenagens. Então, até daqui a pouco.